batalha. E no capítulo 9 se recomeça o início de paz, depois de fronteiras, depois de muitos lugares ser conquistado pelo Davi. E agora Davi pergunta se restava alguém da casa de Jonatas. Jonatas era o seu amigo querido que no tempo da aflição, no tempo da angústia, no tempo onde ele se sentiu mais solitário, onde não tinha um amigo, onde não tinha um irmão mais próximo dele, ele encontrou um amigo, filho do rei. Esse moço, Jonatas, poderia ser inimigo de Davi, porque Davi, sendo aplaudido pela nação hebraica, sendo aplaudido pelos homens daquela época, era uma ameaça a ele mesmo, porque ele poderia ser o sucessor do trono de Saul. Mas não, esse Jonatas entendeu o chamado de Deus na vida de Davi, e por isso toda a vida ele respeitou, todo momento ele entendeu, ele não usou de truculência, ele não usou de maldade, de inveja. É assim que Deus faz na vida daqueles que entendem, que compreendem, que nós devemos respeitar o tempo de Deus na vida de cada um. Nós não devemos olhar para o outro e sentir inveja, sentir tristeza, porque Deus está levantando alguém, pelo contrário. Nós temos que sentir o mesmo sentimento de Jonatas, porque chegará um momento que aquele que Deus está levantando, Deus vai usar para abençoar a nossa vida e a nossa família. Não devemos achar que quando Deus levanta alguém é para nos abater, ou é para nos humilhar, ou para destruir. Pelo contrário, é para nos levantar, é para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família. Deus faz assim na nossa vida. Quantos de nós éramos tratados como nada na família, e hoje estamos aqui, somos a coluna da casa, somos os escolhidos de Deus para clamar aos céus, e Deus tem nos respondido diversas vezes. Deus te levantou, assim como Deus levantou Davi. Você não é apenas mais um. Deus te levantou para fazer a diferença. E Davi pergunta se existia alguém da casa de Saul. E existia um moço, por nome Mefibosete. Mas Davi não conhecia ele. Ele não estava em Jerusalém. Ele não estava no palácio real. Ele não estava num cargo favorável ao seu título, porque ele era príncipe, ele era filho de príncipe. Então ele tinha sangue azul nas veias, ele era pertencente à linhagem real, mas ele não estava ali. E Davi pergunta se existia alguém, filho de Jonatas. Mas aparentemente não tinha ninguém. Aparentemente não tinha nada, não tinha ninguém, mas existia um moço que Davi não conhecia. Mas foi chamado alguém muito próximo da casa de Saul, por nome Ziba, que serviu a Saul no tempo da dificuldade, no tempo do seu reinado, que conhecia a família por completo, sabia do menor ao maior, sabia de tudo sobre os filhos de Saul, inclusive da história de Mefibosete. E quando ele é chamado, ele na presença do rei, ele pergunta o rei, e ele, bondoso, começa a tratar o rei com bondades, falar: aqui está teu servo, pode falar, rei. E o rei pergunta a alguém da casa de Saul, filho de Jonatas, alguém entre eles que eu possa tratar de bondade, que eu possa tratar com a bondade, com a misericórdia. E Ziba já começa a falar: existe um aí. Mas detalhe, ele é aleijado dos dois pés, ele é defeituoso, ele tem dificuldade na vida, porque ele começa já a relatar as dificuldades do moço, porque ele começa já a falar que esse moço tinha os seus pés machucados, tinha suas dificuldades, tinha as suas fragilidades. É assim que acontece muitas vezes. As pessoas às vezes olham para a gente e só vê as nossas fragilidades. Às vezes julga por aquilo que nós aparentamos ser, e não julga pelo aquilo que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Às vezes já olharam para você, já tiveram discriminação contra você, porque para mim já sofri muitas. Mas hoje eu tenho a alegria de falar que aqueles mesmos que olhavam para mim, me julgavam, falavam que eu não era nada, hoje eu tenho que ficar calado, tem que olhar para mim e me aplaudir, olhar: só o Senhor é Deus. Tem que olhar para mim e dizer: verdadeiramente o Senhor transforma o que era lixo e faz um vaso honrado na casa do Senhor. Eu lembro que quando o Senhor me chamou na cidade, era uma cidade pequena, lá no Nordeste. Eu me criei aqui, mas um período eu fui para lá, e lá o Senhor acabou me convertendo. As pessoas tinham medo de mim, as pessoas olhavam para mim, tinham receio de mim, tinham preconceitos.
por causa daquilo que eu praticava, por causa do meu estilo de viver, de fazer as coisas. E eu me lembro de uma vez, um homem, que ele trabalhava na praça, ele tinha um bar, ele era muito conhecido lá. E eu me lembro de uma vez, depois de convertido, eu estava passando na rua, depois de, eu acho que mais de um ano. Eu lembro sempre ele era meio assim comigo, eu sempre notei uma indiferença da parte dele. Eu lembro de uma vez que ele olhou para mim, parou o carro, me chamou, e ele falou, pegou na minha mão e falou assim, hoje eu tenho orgulho de você. Ele nunca foi numa igreja evangélica, ele tinha preconceitos contra os religiosos, mas ele teve a sensibilidade de reconhecer o que Deus fez na minha vida. Deus vai fazer isso dentro da sua casa. Deus vai fazer isso na sua família. Haverá uma unção de resgate dentro da sua casa. E aqueles que aparentemente estão perdidos, o Senhor vai levantar e colocar de pé. Mefibosete estava perdido. Não estava em Jerusalém. Estava em Lodebar, na casa de Maqui. Porque anteriormente, quando a mulher que cuidava dele, uma babá, chegada a notícia que seu pai morre, seu avô morre, aquela mulher apressada, com medo de tentar matar um príncipe, ela pega o menino com muita rapidez, com descuidado, e ele acaba caindo e quebrando os pés. Ele não pediu para quebrar os pés. Ele não pediu para carregar cicatrizes no seu corpo. Ninguém pediu para nascer. Já se perguntou isso? Eu já me perguntei muitas vezes. Você já esteve diante de uma dificuldade tremenda e disse, Deus, eu não pedi para nascer. Senhor, eu não pedi para passar por isso. Por que não acontece na minha vida? Porque eu não tenho. Você já se sentiu assim? Você já olhou para si mesmo e se sentiu um nada, um inválido, sem força nenhuma? Foi isso que esse moço carregou. Pensa numa vida de tristeza em Lodebar, porque ele era da família.